E essa palavra vai falar com muitas pessoas, inclusive para mulheres que querem ser mãe e ainda não são, e também para você que tem promessa de Deus e a promessa ainda não se cumpriu. Essa palavra, Deus vai falar fortemente ao teu coração. Então escute até o final, porque Deus me passou uma revelação muito forte dentro dessa palavra para entregar para a tua vida. Então veio no meu coração para eu fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz em outro vídeo. Você vai escrever aí no comentário o milagre que você quer viver, aquilo que você espera viver, mas ainda não aconteceu. Digite aí no comentário o milagre e coloque assim: eu viverei milagre, porque você vai estar profetizando sobre a sua história, o milagre que você quer viver. Bom, então vamos iniciar aqui o vídeo. E o texto que nós iremos ler hoje encontra-se em 1 Samuel, capítulo 1, em diante, que diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, meus irmãos, como nós já conhecemos a história de Ana, eu irei trazer apenas uma breve introdução. Naquele tempo antigo era comum, se uma mulher ela não tivesse filhos, o seu marido poderia ter outra esposa para que pudesse dar filhos a ele. Então Penina entrou na história e ela teve vários filhos. Porém o amor de Elcana, que era este homem, o amor dele era para Ana, e ela não tinha filhos. E Penina tinha aquela mágoa dentro dela, que ela olhava para Ana e via que Ana era muito amada pelo seu marido, e ela era rejeitada. E aquilo causou dentro dela uma inconformidade. Então ela começou a ferir Ana, começou a imprecar com Ana por causa da ausência que ela possuía. E ela começava ali a zombar, a menosprezar. Por quê? Porque Ana era amada pelo marido, porém Penina não era. E ela ali se incomodava com aquela situação. Então você que está aí me ouvindo, pode ter pessoas que se incomodam com a tua felicidade, pode ter pessoas que se incomodam, com aquilo que Deus tem feito na tua vida, mesmo que haja em você alguma situação difícil. Então essas pessoas elas procuram essa situação para tentar te ferir, para tentar te denegrir, para tentar te prejudicar. E era isso que acontecia. Penina, ela sempre tentava tocar na ferida de Ana, porque Ana, ela não
gerava, ela não tinha nenhum filhos, porém ela era muito amada pelo seu marido. E aqui, como nós lemos, ele até disse para Ana: Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos, porque ela já estava tão enclausurada, ela nem conseguia comer, ela nem conseguia mais ter aquela alegria, porque a alegria já tinha ido embora, de tanto Penina pisoteá-la, de tanto Penina dizer: eu tenho filhos e tu não tem, eu posso, tu não pode, tu é estéril, tu é isso. Então Ana, ela tinha aquela angústia dentro dela e ela não conseguia se alegrar. Então todos os anos Elcana dava a Ana uma porção maior e a Penina ele dava uma porção menor. E então os anos foi se passando e Ana, com aquela amargura e chorando e suplicando e pedindo ao Senhor para que o Senhor operasse o milagre. E como está escrito aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, ela ali fez aquele voto ao Senhor, que se o Senhor desse a ela um filho varão, ela iria entregar na casa do Senhor, para que ele pudesse crescer ali, na casa do Senhor, junto com o sacerdote. E quem sabe Ana, ela estava tão enclausurada, ano após ano se passando, e ela não conseguia gerar. Quem sabe ela ficava pensando: será que foi algum erro que eu cometi, que o milagre não acontece? Será que foi alguma coisa que eu fiz que Deus não se agradou? Mas o que nós lemos aqui é que o próprio Deus havia cerrado a madre dela. E quando o sacerdote Eli, ele via lá Ana jogada no chão da igreja chorando, ele logo foi até ela e julgou. Disse aqui: e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E aqui ele respondeu no versículo 17: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então, e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E quem sabe ali as pessoas julgavam e diziam: o milagre dele, o milagre dela, não acontece por causa dessa situação. Quem sabe olham para você e te apontam e dizem: essa pessoa não recebe o que tanto pede, essa pessoa não recebe por causa dos erros que cometeu, por causa da situação que essa pessoa já fez. E quem sabe ficam olhando para a tua situação e te julgando, imaginando que Deus não te dá o que você pede por conta dos seus erros, dos seus pecados ou de alguma coisa que você fez. Mas aí que eles estão enganados, porque o que acontecia com Ana é que era o próprio Deus que cerrava, porque ele havia de fazer um milagre, ele havia de dar algo excelente a ela, algo que era muito maior do que aquilo que as pessoas estavam imaginando. E quando ela se posicionou depois da palavra do sacerdote, ela foi para a casa dela e comeu. O semblante dela mudou.
ela se posicionou. Então esse foi o primeiro passo para que o milagre dela acontecesse. Esse foi o primeiro passo, porque Deus já começou a trabalhar no interior dela através de uma palavra. Então você precisa ter no seu coração a certeza de que Deus irá fazer o que Ele te prometeu. Você precisa ter no seu coração a certeza de que aquilo que Ele disse que faria na tua vida, Ele vai fazer. Ana recebeu a palavra, ela segurou e o semblante dela mudou. Ela já chegou em casa diferente, já chegou em casa se alimentando, já chegou em casa sorrindo, não ficou mais amargurada, não ficou mais com aquela preocupação. Ei, meu querido, minha querida, eu não sei qual é a preocupação que tu tem no teu coração. Eu não sei o que é que tem te feito chorar. Não sei o que é que tem te feito perder o sono. Mas saiba que se você receber a palavra que o Senhor já liberou para a tua vida, a tua situação já vai começar a mudar. Porque desde que Ana recebeu a palavra e segurou no coração dela, a situação ela podia estar vendo igual do lado de fora, mas Deus começou a mudar ela do lado de dentro. Então a alegria já começou a retornar para o coração dela, mesmo antes de ela ter recebido o seu milagre. Por quê? Porque ela começou a crer na palavra que Deus liberou. Então muitas vezes o que está faltando para nós é crer naquilo que Deus já disse que faria. Muitas vezes a gente só fica chorando porque a gente não acredita naquilo que Deus já prometeu, aquilo que Deus já disse que ia fazer. Então quando a gente faz como Ana, se levanta, se posiciona e diz: eu não vou mais chorar por essa situação, eu não vou mais chorar porque Deus já disse que esse milagre já é meu, porque Deus já disse que Ele vai me dar, então eu não tenho mais motivo para chorar. Então quando ela tomou essa posição, o que aconteceu? Ela começou a gerar o seu milagre. Ela começou a gerar, e o que ela não imaginava é que Deus estava preparando para ela um filho que seria muito maior do que aquilo que ela pensava. Ela pensou que ela ia ter apenas um filho comum, mas o que Deus estava preparando para a vida de Ana é que o filho dela seria um juiz, um sacerdote e um profeta. O que ela não estava esperando é que Deus deixou ela ali orando todo aquele tempo, achando que ela estava esquecida, achando que Deus havia esquecido da história dela. É porque Deus tinha preparado o melhor para a vida dela. Deus tinha preparado muito mais além do que ela sonhou. Porque sabe o que aconteceu? Ela pediu para Deus um filho, mas sabe o que Deus deu para ela? Ela teve mais 7 filhos. Depois do profeta Samuel, ela teve mais outros 7. Então, quando Deus abrir a torneira da bênção sobre a tua vida, vai começar a cair chuvas de bênção. E não vai ser só uma bênção, não. Não vai ser só uma bênção que você tem pedido, mas Deus ele vai te dar muito além do que aquilo que você tem colocado no teu joelho, do que aquilo que você tem clamado, que você tem pedido para Ele. Então Ana pediu só um filho, e além dela receber um filho profeta, sacerdote e juiz, Deus deu mais 7 filhos a ela. Então veja se não valeu a pena todo aquele choro, veja se não valeu a pena todo aquele tempo, ela pensando que Deus havia esquecido, ela pensando que Deus havia esquecido da história dela. E quem sabe você está assim, quem sabe você pensa que Deus esqueceu do que te prometeu, quem sabe você pensa que Deus
fez na vida de todo mundo e esqueceu de fazer na tua vida, mas é que Deus tem preparado para você o melhor. Deus te deixou por último, sabe por quê? Porque na tua vida Ele vai caprichar, porque na tua história vai ser uma história diferente, vai ser uma história de milagre, vai ser uma história de reviravolta. Então você tá aí pensando que tá esquecido, que tá esquecida, mas o que Deus preparou para você é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para você. Então, Deus, Ele estava conduzindo Ana para o seu propósito. Enquanto Ana não entendia o que estava acontecendo, ela estava ali naquela situação todo ano, de ano em ano, indo para a igreja. E ela não entendia porque as coisas não mudavam. Ela não entendia porque aquilo não acontecia. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava conduzindo ela para o centro da vontade dEle. Deus estava conduzindo ela para o propósito que Ele tinha. Por quê? Porque a nação de Israel precisava de um grande líder, alguém que precisava ser levantado por Deus para que fosse um grande juiz, para que fosse o sacerdote e fosse um profeta. Então, Deus precisava de um homem que fosse um homem totalmente voltado para Deus, um homem que ele fosse totalmente separado para Deus. Então ele precisou apertar um pouquinho Ana para que ela fosse uma mulher de oração. Ele precisou dificultar um pouquinho ali, dar mais tempo para que ela fosse, quanto mais a situação apertava, mais ela corria para a oração. Quanto mais as afrontas de Penina se levantava, mais ela corria para a oração e ela ia se achegando a Deus cada vez mais. E quanto mais as tribulações acontecia, mais Ana ia correr para os braços do Senhor. Então você não tem entendido o porquê tá tão apertado, tá tão dificultoso a tua história. Você não entende porque na vida de um de outro é até mais fácil, mas na sua parece que tá tão difícil, né? Parece que as coisas estão te exprimindo, né? Mas é que Deus, Ele tá fazendo isso para te encaminhar para a rota dele, porque enquanto Ele aperta você de um lado, enquanto Ele aperta você do outro, Ele tá te colocando mais perto dele. Por quê? Porque o ser humano, quando não tem nenhuma prova, nenhuma luta, não tem nenhuma dificuldade, sabe o que acontece? A gente se esquece de Deus, a gente fica lá todo folgado, só na bênção, só na vitória, e se esquece, né, de orar, de dizer Deus, né, de pedir, né, mais coisa a Deus. Porque se Deus já desse tudo a gente, muitas vezes a gente não ia nem ter motivo para fazer campanha, para fazer jejum, para orar, para subir monte. Então é dessa forma que Deus, Ele vai trabalhando em nós quando Ele quer de nós algo excelente. Quando Ele tem um propósito maior na nossa vida, Ele vai nos apertar mais do que Ele aperta outras pessoas. Por quê? Enquanto Ele estava ali apertando Ana chorava amargamente e se questionava: o porquê na minha vida não? O porquê na minha vida não acontece? O que eu tenho feito de errado? E ela ia para a oração, e ela orava, e ela buscava, e ela se dedicava ao Senhor, mas ela não via aquilo acontecer. E a Bíblia é bem clara quando diz que Deus fechou a madre de Ana. Então, ela estava ali sendo conduzida para o centro da vontade de Deus, estava chegando mais perto da onde Deus queria, estava se aproximando para que ela pudesse assim declarar com a sua boca: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu irei entregar para ti.
eu irei entregar para a tua casa. Então ela foi tão espremida, mas tão espremida, que ela chegou no ponto que Deus queria, porque Deus queria levantar um homem, como eu já havia falado, um homem que fosse sacerdote, que fosse juiz, que fosse profeta. Então ele precisava que alguém dedicado a ele, alguém que fosse completamente voltado para ele, estivesse ali, disposto a entregar esta criança para a mão dele, para que assim pudesse crescer na casa dele e se tornasse esse grande homem que ele queria. Então, quando Ana estava completamente exprimida e ela já não aguentava mais aquela espera, aquela situação, aí ela chegou no ponto em que Deus queria, o ponto em que Deus queria levantar e queria aquela criança que dela sairia. Por quê? Penina tinha várias crianças, Penina que zombava dela, Penina que ria dela, mas aí Deus estava falando dentro de mim, sabe por que ele não queria nenhum dos filhos de Penina para levantar para ser aquele grande homem? Porque ele conhecia o coração de Penina, ele conhecia tudo que se passava por dentro. Penina zombava de Ana, Penina humilhava Ana porque Ana não gerava, e Penina fazia toda aquela maldade contra a vida de Ana, e Deus não queria nenhum dos filhos dela para levantar para aquele tempo, mas era o filho daquela que eles zombavam, era o filho daquelas que eles desprezavam, que eles riam, que eles diziam: olha lá, aqui não tem filhos, olha lá, aqui não gera. Então era o filho daquela mulher que estava ali se aproximando cada dia mais de Deus, que Deus iria levantar para aquele tempo. Então, sabe por que Deus não escolheu nenhum dos filhos de Penina? Porque ele sabia do coração de Penina. E se Deus dissesse: Penina, me dá um dos teus filhos, dedica eles na minha casa, entrega eles para mim e leva ele todos os dias para a igreja, porque eu tenho uma grande obra para fazer, na vida dele. Sabe o que Penina diria? Eu não vou dar, eu não vou abrir mão do meu filho. Por quê? Porque ela não se importava tanto assim com as coisas de Deus quanto Ana se importava. Então ela diria: eu não vou, eu só vou de ano em ano, porque Penina ia todos os anos. Ela ia lá todos os anos, levava os filhos dela para a igreja. Porém, o que Ana disse: eu vou entregar o meu filho a ti, eu vou devolver ele a ti e ele vai viver na tua casa. Então era isso que Deus queria, alguém que vivesse na casa dele, alguém que fosse completamente entregue nas mãos do Senhor, que se dedicasse, que se abstesse das coisas que os filhos de Penina, ela não abdicaria, ela não abriria mão. Porém, Deus conhecia o coração de Ana. Ele conhecia que o coração de Ana era um coração quebrantado. Ele sabia que o coração de Ana, por mais que ela estivesse sendo humilhada, era um coração humilde, era um coração quebrantado. E Deus havia a escolhido para gerar aquele que Deus iria levantar. Deus havia a escolhido para gerar aquele grande homem que seria um sacerdote, um juiz e um profeta. Então, você aí que não entende a situação de aperto que Deus tem te conduzido, você aí que não tem entendido o porquê na sua vida é mais difícil, o porquê Deus tem te espremido, te apertado e você tem que sempre estar ali recorrendo para os pés dele, é porque ele está te conduzindo ao centro da vontade dele, ele está te conduzindo ao propósito dele. E quando você se encaixar, quando você entrar dentro da onde ele quer, porque Ana, antes ela chorava, ela pedia a Deus, mas nada acontecia. Mas a partir do momento que ela entrou no propósito dele, as coisas mudou. Ela começou a gerar o seu milagre. Ela começou a gerar o profeta Samuel. A partir do dia que ela se posicionou. Então, se você quer que alguma coisa na sua vida aconteça, sabe o que você precisa fazer?
você precisa se posicionar do jeito que Deus quer. Você precisa entregar aquilo que Deus exige de você. Se Ele quer que você busque mais, se Ele quer que você ore mais, que você leia mais a Bíblia, que você se dedique mais à obra dEle. Se Ele exige algo de você, alguma renúncia que você tenha que fazer para receber o teu milagre, então pergunte a Ele: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está exigindo de mim para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor me prometeu, para que o Senhor possa cumprir a sua promessa na minha vida. Então, quando Ana entrou aonde Deus queria, quando ela se encaixou no plano de Deus, ali as coisas começaram a mudar. E o semblante dela mudou. Ela chegou em casa, comeu e ela sabia que ela geraria o seu milagre. E Ana, ela passou pela etapa do choro. Ana, ela passou pela etapa da amargura. Ela passou pelaquela etapa espinhosa e foi necessário ela vencer cada etapa. Foi necessário ela passar por aquela dor para que ela pudesse gerar o seu testemunho, para que quando a etapa do choro passasse, viesse a etapa da vitória. Então a palavra que Deus colocou ao meu coração para falar é que é necessário passar pela etapa do choro. É necessário passar pela etapa da aflição. E muitas pessoas estão desistindo nessa etapa. Muitas pessoas, quando estão ali enfrentando um furacão, um vento forte, uma dificuldade, a etapa do choro, a etapa de ser espremido, de se sentir amargurado, de se sentir um caco, a etapa do choro, você precisa estar aos pés do Senhor. Porque Ana, nessa etapa, ela não fugiu para longe. E tem muitos que estão fugindo. Quando essa etapa chega, tem muitos que estão dizendo: estão batendo a porta e saindo para o mundo, estão deixando, porque quando é a etapa do choro, só são os fortes que ficam, só são os fortes que continuam, aqueles que dizem: eu vou perseverar, tá doendo, tô chorando, eu vou perseverar, eu vou até o fim e eu creio que eu vou receber aquilo que Deus tem para mim. Então a palavra que eu tenho para o teu coração é que você precisa vencer cada etapa difícil, a etapa do choro, a etapa da dor, a etapa da desilusão, a etapa da traição, a etapa do abandono. Todas as etapas que Deus te fizer passar, você precisa passar. Não tente fugir, não tente correr, nem desistir, porque se você desistir, tudo isso será em vão, você vai perder aquilo que Deus quer te entregar. Mas se você for fiel até o fim, se você fazer como Ana fez, e quando a etapa do choro chegar, em vez de você ir para longe, corra para os pés do Senhor. Em vez de você fugir para outro lugar, vá para a casa do Senhor, se derrame em lágrima, se derrame em oração, porque de certo a tua vitória em breve chegará. E como está dizendo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, o fim das coisas é melhor do que o começo. Por quê? Porque no começo Ana chorava, no começo era angústia, no começo era aflição, no começo Penina pisava nela, Penina humilhava ela, Penina dizia: eu gero e tu não gera, eu tenho filho e tu não tem. Então no começo Ana sofria, no começo Ana chorava, mas no final Ana sorria, no final Ana se alegrava, no final ela foi vitoriosa, ela foi vencedora. Por quê? Porque o fim das coisas é melhor
do que o começo. Então no começo que você está chorando, no começo você está perdendo, no começo parece que está dando tudo errado na tua vida, mas é porque está na fase do começo. Mas quando essa fase passar, você vai sorrir, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está chorando, é porque você ainda está no começo. Mas logo, quando essa fase passar e você chegar no final, você vai ver que o começo valeu a pena. A noite de choro valeu a pena. A aflição valeu a pena. Por quê? Porque Deus honrou cada lágrima, porque Deus honrou cada choro, Deus honrou cada oração, honrou cada pedido que você fez na madrugada. Então tudo isso você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena não ter desistido, valeu a pena não ter me entregado, valeu a pena não ter murmurado, não ter blasfemado, não ter saído de perto do Senhor, valeu a pena ter continuado, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo com dor. Porque Deus, Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E a Bíblia vai dizer que aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então você hoje está plantando com lágrima, você hoje está plantando no sofrimento, está plantando na angústia. Você aí que deseja ser mãe, você que quer ser mãe e por algum motivo você não consegue, ou você que tem algum diagnóstico de esterilidade, você que teve um filho e acabou perdendo, você que passou por algumas aflições, algumas dificuldades, é você mesmo que Deus está falando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sabe o que aconteceu com a vida de Ana? Deus, Ele colocou um cântico de vitória nos lábios dela. Preste bem atenção nisso. Deus, Ele colocou cântico de vitória nos lábios de Ana. Então, aquela que vivia chorando, aquela que vivia triste, aquela que vivia amargurada, onde era julgada constantemente, onde pensavam que aquilo estava acontecendo por causa dos pecados, dos erros dela, mas na verdade ela estava no propósito de Deus de gerar alguém grande, alguém importante. Então por isso que ela precisava passar por toda aquela dificuldade, então por isso que ela precisava passar por toda aquela situação. Então veja aí, Deus transformou aquele choro em cântico. Aquela que antes chorava, agora ela cantava. Aquela que antes estava angustiada, aquela agora estava sorrindo. Então veja, uma parte do cântico que Ana escreveu em 1 Samuel capítulo 2, versículo do 4 ao 8, que é muito conhecido da igreja. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então ela estava aqui comemorando, porque Deus fez na vida dela muito mais do que ela tinha pensado, muito mais do que ela tinha imaginado, muito mais do que um dia ela tinha pedido para o Senhor. Ela tinha pedido apenas um filho, e o primeiro filho dela foi um juiz, um sacerdote e um profeta. E os demais, Deus acrescentou 7 filhos mais a ela.
E então ela tinha muito motivo para sorrir, ela tinha muito motivo para se alegrar, ela tinha muito motivo para cantar. E esse cântico, ele se fez real na vida dela, porque dizia aqui: levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. E quem foi o filho dela, Samuel? Ele ungiu um dos maiores reis de Israel. Ele ungiu o rei Saul e depois ele ungiu o rei Davi. Então ele fez história, ele marcou a história que deu início à genealogia de Jesus, porque ele ungiu o rei Davi, e o rei Davi, ele faz parte da origem de Jesus. Então o filho dela entrou para a história, o filho dela marcou história, e ele estava ali entre os príncipes, ele estava entre os grandes, porque Deus se manifestava para a vida de Samuel, e Samuel ia lá liderar todo o povo. Deus bradava para Samuel e Samuel dizia: escutem, Israel, o Senhor está dizendo. E ele começava a falar aquilo que Deus ia passando para ele. E toda aquela nação dava ouvidos ao que o profeta Samuel dizia. Ele foi um homem muito influente, ele foi um homem muito importante. Então é isso que Deus faz na vida daqueles que esperam nele, daqueles que não se apartam da sua palavra, daqueles que mesmo em dias difíceis, em situações difíceis, continuam ali nos pés do Senhor. Se o dia que você está vivendo está um dia conturbado, está um dia difícil, está um dia que você olha ao redor, está tudo desmoronando, está tudo despedaçado, mas saiba que Deus, ele é especialista em fazer reviravolta, ele é especialista em mudar cenário, ele é especialista em mudar história. E Deus, ele escolhe pessoas de acordo com o propósito dele, de acordo com a necessidade dele. Ele sabia que Ana, ela haveria de entregar o filho dela todos os dias na casa do Senhor, para que ele pudesse aprender ali junto do sacerdote como ele deveria se portar diante do Senhor. E assim ele viveu, ele cresceu nos pés do Senhor e foi aprendendo a ser um homem de Deus. E o mais incrível disso tudo é que mesmo ele estando num lugar em que os filhos do próprio sacerdote eram corrompidos, os filhos Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, eles eram corrompidos, e Samuel estava ali. Porém Samuel era totalmente diferente. Ele era um menino consagrado, ele era um menino que fazia completamente diferente daquilo que os outros faziam. Ele era um menino que nasceu para brilhar, um menino que nasceu realmente para estar à frente de um grande povo, para ser um grande líder, um juiz, um sacerdote e um profeta. Então, ela suportou o tempo da lágrima, ela suportou o tempo do processo. Por isso, ela estava pronta para viver o tempo da vitória, o tempo da colheita, um tempo em que tudo que ela plantou com lágrima, tudo que ela plantou com sofrimento, toda a dor, toda a angústia, toda a situação difícil que ela teve que passar para poder se aproximar cada dia mais de Deus. Quando ela viu Samuel lá, sendo um menino brilhante, sendo um menino influente, quando ela olhou para a vida de Samuel, eu tenho certeza que ela pensou: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena eu não esmorecer, mesmo tendo tantas pessoas rindo de mim, mesmo tendo tantas pessoas ali me afligindo porque eu não gerava. Valeu tanto, né? Eu ter chorado, eu ter sofrido, eu ter padecido, porque olha a bênção que esse menino se tornou, olha a bênção e a influência que esse menino se tornou. Então Deus, ele fez muito mais além do que ela pensava. Ela suportou o tempo da lágrima e por isso ela viveu o tempo da alegria. Então a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para trazer, e eu creio que essa palavra também é para mim,
E se você suportar o tempo da lágrima, se você suportar o tempo da dificuldade, o tempo da aflição, o tempo em que você está sendo espremido, o tempo em que você está sendo humilhado, o tempo em que estão olhando para a tua dificuldade, estão olhando para a tua situação, estão rindo, estão zombando, estão se alegrando por ver as coisas na tua vida não dando certo como você queria, mas saiba que é porque você ainda está no início, você está no tempo do choro, mas o choro ele vai passar e vai se transformar na colheita de vitória. O choro vai passar e vai se transformar em cânticos. Então isso é profético, essa palavra é profética. Deus irá tirar a tua tristeza, Deus irá transformar a tua tristeza em alegria. E se você suportou o tempo do choro, se você suportou o tempo da lágrima, se prepara, porque você está pronto para viver o tempo da alegria. Se prepara. Se você suportou o processo difícil, o processo dolorido, que foi difícil, não foi? Ter pessoas zombando de você, foi difícil, né? O processo igual José, né? Que foi esquecido, que foi zombado, que foi escarnecido, que foi deixado de lado. Foi difícil, né? Esse processo, mas eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer, se você suportou o tempo da lágrima, você está pronto para viver o tempo da alegria. Se você suportou o tempo da lágrima, você está pronto para viver o tempo da alegria. E tem mais, os seus sonhos, eles são pequenos para Deus. Os seus sonhos, eles são pequenos, porque Deus vai fazer além do que você sonhou. Ana sonhava em ter apenas um. Deus deu muito mais, porque aquele um que ela pedia foi um grande homem, e ela teve mais 7 depois dele. Então eu não sei se você tem promessa de Deus fazer algo grande através da tua vida. Eu não sei qual a promessa que você tem, se é se tornar um pregador, se é se tornar um pastor, se é se tornar uma missionária, se é de ver os teus filhos todos na casa do Senhor, se é de Deus te dar casa, carro, mansão, apartamento. Eu não sei qual é a promessa que Deus te fez, mas de uma coisa eu sei: no tempo certo Ele vai cumprir. E quando Ele olhar para você e ver que você tem passado pelo tempo da lágrima de joelho, quando Ele olhar para você e quando Ele ver que você tem passado o tempo da aflição de joelho, assim como Ana, quando Ele olhava para Ana, Ele via que Ana estava lá chorando, mas Ana estava nos pés dele. Ele olhava para Ana, Ana estava sofrendo, mas estava na igreja, na casa dele. Então quando Ele olhar para você e ver que no tempo da lágrima, da aflição, da dificuldade, você, em vez de estar no mundo das drogas, da prostituição, dos vícios, você está nos pés dele, está chorando, mas está nos pés dele, está sofrendo, mas está nos pés dele. Então esse tempo vai ser transformado num tempo de júbilo, num tempo de alegria, num tempo em que você vai cantar, assim como Ana cantou e escreveu um lindo cântico que todos nós da igreja conhecemos. Você também vai cantar, você também vai se alegrar, você também vai salmodiar, porque assim como Deus fez na história de Ana, Ele também vai fazer na tua história. Você crê? Digita amém nos comentários. Se essa palavra falou o teu coração, deixa o like, se inscreve no canal, porque Deus, Ele sempre irá falar o teu coração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.